A todos com a paz do Senhor. Queremos louvar a Deus por esta noite, pelo seu cuidado para conosco, pelo dia em paz que Ele nos concedeu. E agora vamos trazer uma meditação, uma palavra para os amados irmãos, os irmãos refletirem um pouco, que o nosso Deus Ele está no controle de todas as coisas e tem um propósito na vida de cada um de nós. Eu quero ler aqui no capítulo 3 do Evangelho, segundo escreveu São João, Evangelho de João, capítulo 3, versículo 14 até o versículo 17, que diz assim: E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou ao mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo ou condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crer não é julgado. O que não crê já está julgado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Vamos orar. Pai Celestial, nós te louvamos pela tua graça, pela tua palavra, pois ela é viva e eficaz. Ela é mais cortante do que a espada, alguma de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma, juntas e medulas. É apta para decidir os pensamentos de cada coração. Pedimos, ó Deus, que, ó Deus, nos dê a iluminação do teu Santo Espírito, para falar um pouco da tua palavra, para aqueles que estão necessitando da mesma nesta noite, Pai. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que essa palavra possa alcançar corações necessitados da mesma. Tu és o Deus amoroso, mas Tu és um Deus de justiça. Tu também és um Deus que pode, ó Deus, misericordioso e compassivo. Ó Deus, mas Tu és aquele que pode fazer todas as coisas. Pedimos, ó Deus, e Te agradecemos e pedimos a direção do Teu Espírito Santo, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus amados irmãos e ouvintes da palavra de Deus, nós louvamos a Deus porque a sua palavra diz que do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo o que nele crê tem a vida eterna. Porque Deus amou o mundo. Deus amou ao mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito, seu Filho único, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. De modo como Moisés levantou a serpente no deserto. Irmãos, às vezes acontecem muitas coisas nas nossas vidas, porque a Bíblia diz de que se queixa o homem dos seus próprios pecados. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. A Bíblia diz também que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então, falando da serpente, o povo estava no deserto, no capítulo lá no capítulo 21 de Números, se a mente não me falha agora, é o versículo 4 em diante, por aí, diz que o povo murmurou contra Deus. Deus tirou o povo do Egito, levou por um caminho diferente, e o povo se fadigou e começaram a reclamar de Deus e de Moisés. Aquele que tirou o povo do Egito com mão poderosa, usando Moisés como seu instrumento, e
dá uma promessa que vai para a terra prometida. E diz a palavra de Deus que nessa jornada toda, Deus provou o povo. Então, nós olhamos para o deserto, que o povo passou, aquela situação difícil, Deus provando cada um deles, mas cuidou de cada um. A Bíblia diz que Deus não deixou faltar o pão e nem a água. Ele deu pão do céu. A Bíblia disse, uma versão, essa nossa versão diz que é o pão dos anjos. Eles se alimentaram do maná durante 40 anos. Mas eles aborreceram-se deste maná, chamaram o pão vil. O pão vil. E murmuraram, também reclamaram porque não tinha água, reclamaram demais e chamaram o pão vil. E Deus cirou, a ira de Deus veio sobre aquele povo e Deus feriu com serpentes abrasadoras. Quer dizer, mandou uma praga de serpentes para destruir uma parte daquele povo que estava murmurando. Então acontece que o povo não aguentaram mais, muitos morreram e procuraram Moisés. E Moisés orou ao Senhor. E o Senhor, ele disse, olha Moisés, faz uma serpente de bronze e coloca numa haste. Todo aquele que for mordido e olhar para aquela serpente, não morrerá, será curado. Meus irmãos, e aconteceu assim como Deus fez. Por isso nós vimos aqui que Jesus diz, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Então ali, Jesus não é a serpente. E nós vimos que aquela serpente trouxe problemas para o povo de Israel depois, porque a tendência do povo é deixar a verdadeira adoração para adorar outra coisa, um objeto. Mas o único objeto de adoração é o nosso Deus. Né? Só Ele pode ser adorado. Devemos adorar Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo na beleza da sua santidade. Jesus mesmo disse para a mulher samaritana, quando ela disse, quando vier o Messias, ele disse, ó mulher, ele fará tudo. Ele disse, olha mulher, Deus disse, nossos pais adoraram neste monte. Era uma adoração artificial, era uma adoração que não era com coração contrito com Deus, que não era um coração perfeito. E Deus disse, olha, a hora vem, já é chegada que já chegou que os verdadeiros adoradores adoram ao Pai em espírito e em verdade. E Deus procura esses adoradores, porque Deus é espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Isso foi o encontro de Jesus com a mulher samaritana. Ela quis descobrir por trás de uma religião. Então, olhando aqui para a situação da serpente, o povo agora, depois de acontecer isso, foram derramar libações, adorar a serpente. E sabe quem destruiu a serpente? Foi Ezequias, quando ele purifica o templo, tira a imundícia que está lá. O povo está adorando todo tipo de deuses. Deus que não podia resolver os problemas dele, mas o Deus verdadeiro eles tinham deixado. Estavam adorando aquela serpente. Olha, a tendência do povo sempre sair da presença de Deus. Moisés afastou-se para orar, nós vimos logo no começo que saíram do Egito, o povo foi adorar um bezerro de ouro, fazer festa para um bezerro de ouro. E agora nós vimos aqui a situação da serpente. Então vai o rei Josias e destrói aquela serpente e tudo aquilo que estava trazendo problema para a vida espiritual do seu povo. Então, nós olhando direitinho também, sabemos que a serpente, Deus, aqui, nós não podemos dizer que Jesus é algo, parece até uma coisa estranha, mas Deus pega isso aqui, como fosse um tipo assim, assim como um sinal, que assim como o povo olhava, todo que olhava para aquela serpente de bronze, eles eram curados, eles não morriam. E assim o povo olhava para a serpente e eram curados naquela época. Então esse Deus maravilhoso, esse Deus que sabe todas as coisas, que é onisciente, onipresente e onipotente, ele sabe tudo. Então o próprio Jesus foi quem disse, assim como Moisés
levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que ele condenasse ao mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado ou julgado, porque quanto não creu no nome do único, do unigênito Filho de Deus. Porque a luz veio e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as obras do homem é má. O homem pecou. A antiga serpente, lá no Éden, enganou os nossos primeiros pais. Então a Bíblia diz que ela enganou, Eva caiu, e todos pecaram. Todos nós pecadores, tornamos pecadores. Todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Mas como já falei antes, mas também diz a palavra de Deus que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Então, olhando para aqui, essa serpente trouxe o problema para a mulher, o pecado, para a raça humana. E o homem também pecou, foram expulsos do paraíso, as consequências vieram, a morte física, a espiritual e também, se o homem não se arrepender, a morte eterna. Agora, algo que acontece na vida do homem, agora, é essa, que assim como Jesus, o Filho de Deus, que Deus deu para morrer pelos nossos pecados, levando a nossa maldição, a maldição do pecado, né? A Bíblia diz que maldito quem for pendurado no madeiro. Olha para aí, por isso que Jesus disse, quando levantarem o Filho do Homem, então conhecereis quem eu sou. Se não conheceres quem eu sou, morrerei em vossos pecados. Então, ele pegou os nossos pecados e levou sobre si. Por isso que ele estava orando lá no Getsemane, dizendo, se possível, passe de mim este cálice. Não era ele ter medo da morte. Jesus é a vida, louvado seja o nome do Senhor. No capítulo 10 de João, ele diz assim, ninguém tira a minha vida, mas eu mesmo tenho poder para dar e tenho para reassumir, porque este mandamento recebi de meu Pai. Então, ele é a vida, ele foi quem entregou-se. Ele se entregou por amor de nós. Ele se entregou por libação. Ele levou as nossas dores, os nossos pecados e cravou na cruz, louvado seja o nome do Senhor, como está lá escrito no livro do profeta Isaías 53, que diz que ele levou as nossas transgressões, foi moído por nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então, olhe bem para a cruz, pense nesse Jesus maravilhoso, que, olha, eu vou fazer aqui algo maravilhoso que pode assim, você depois pensar direitinho. A serpente, ela se tornou maldita, mas Deus não estava falando ali no Jardim do Éden com simplesmente aquela serpente que foi usada pela antiga serpente chamada Satanás. Então, agora o pecado da humanidade só podia ser limpo, um justo morrendo no lugar dos pecadores. Então, Jesus pegou as nossas mazelas, os nossos pecados, né? O único soro desta mordida dessa serpente lá no Éden, e que também quando mordia aquele povo de Israel, tinha algo mostrando que tinha um que ia libertar desse jugo de Satanás, desse pecado que só leva para o mal, as consequências que o homem leva na vida por causa do pecado. Então, a Bíblia diz que o salário do pecado é morte, mas o dom gratuito, a Bíblia diz que Deus amou, que deu o seu Filho, o dom gratuito. Pela graça sois salvo, mediante a fé. Isto não vem de vós, é um dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Então o homem agora olha para
olhou para a serpente, aqueles que foram mordidos, e foram curados. Não morreram mais. Então você que reconhece que é um pecador miserável, carente da graça de Deus, está perdido sem Deus neste mundo, não temos esperança, não tem outro caminho que leve o homem ao céu, a não ser Jesus de Nazaré, o nosso Deus. Então ele veio para pagar, ele é o nosso substituto. Então ele pegou os nossos pecados e cravou na cruz, ele levou sobre si. A Bíblia diz que ele se fez propiciação. Ele removeu a ira de Deus que estava sobre nós, ele removeu aquela maldição da lei, do pecado e da lei, porque maldito quem for pendurado no madeiro, ele se fez maldito, e agora, sabe qual é o soro para curar? O sangue dele derramado na cruz do Calvário. Quando ele derramou esse sangue precioso, agora vem limpar as nossas vidas, esse soro bendito, o sangue de Cristo, é derramado. Esse sangue purifica o homem de todo pecado. Está lá no livro de Isaías, capítulo 1, se a mente não me falha, o versículo 18 em diante, e diz: vinde a mim, ainda que os vossos pecados sejam como escarlate, se tornarão branco como a lã. Ainda que seja vermelho como carmesim, eles se tornarão alvo. Então, e Jesus mesmo, ele faz esse convite. Então é por aí. Não tem outro meio. Assim como, agora, pega esse termo aí, Jesus Cristo na cruz, ele disse, assim como Moisés era um tipo de Cristo. Moisés, ele pegou a lei, a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Então agora, a lei aponta ao pecado, e o pecado apontou para nós pecamos, agora o pecado veio a morte, e a morte passou a todos os homens, todos pecaram. Mas a salvação está em Cristo. Ele diz um texto num dos salmos que diz: olharam para ele e foram iluminados. Então, e o vosso rosto não sofreu vexame. Então Jesus agora, ele na cruz, ele pega os nossos pecados e retira a ira de Deus que estava sobre nós, que se chama propiciação. Ele se fez propiciação pelos nossos pecados, e agora removeu a ira de Deus, nos lavou, e agora nós tornamos filhos de Deus, lavado, redimido pelo sangue dele, limpo do veneno desta maldita serpente, que é a antiga serpente chamada Satanás, que tentou Jesus, querendo que ele não fosse para a cruz, e de tudo, nós desce da cruz, o Filho de Deus desce da cruz, mas Jesus ali deu um brado de grande vitória, louvado seja o nome do Senhor. Ele disse: está consumado, louvado seja o nome do Senhor. Está tudo consumado. Ele ali rende o Espírito. Ele morreu pelos nossos pecados, levou a nossa maldição, levou tudo. Agora ele volta ao terceiro dia, a vida, para que nós tivéssemos esperança. Então, meus amados irmãos, creia nesse Deus maravilhoso, que assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele assim nos abençoe, nos guarde, e que você que está passando pelo problema, se você pecou, se você desagradou a Deus, fez alguma coisa contra Deus, se você deixou os caminhos do Senhor, volte-se para Ele. A Bíblia diz que Ele é rico em perdoar. A Bíblia diz: se andarmos na luz como Ele está, na luz está, mantemos comunhão com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. E se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, Ele é esse sangue precioso, a morte de Jesus na cruz do Calvário e a ressurreição nos deixa livre do domínio da morte. E Jesus Cristo, a morte física nós podemos passar, mas se Ele vier e nós estivermos vivos, nós somos transformados. No abrir e fechar de olhos, os que estiverem mortos serão ressuscitados, porque Ele está voltando. Então, não tenha medo, confie nesse Deus, acredite nele. Você tenha fé,
porque todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu creia que ele é aquele que pode te livrar. Que ele assim nos abençoe. Esteja atento, irmãos, e olhem para a cruz. Olhem para Jesus. Por isso Paulo diz, olha, deixando todo embaraço e corramos a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Ele pagou o preço da nossa redenção, nos livrou do domínio de Satanás e nos libertou, nos limpou. Só o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Que ele assim nos abençoe. A paz do Senhor para todos, irmãos. E vamos ouvir ainda, vamos ouvir ainda um hino pelo nosso irmão Joelson, presbítero Joelson, ainda louvar o Senhor. Depois nós oramos encerrando. Louvado seus irmãos. Amém, igreja. Que Deus abençoe. Vamos adorar o Senhor com louvor nesta noite. Quero dar o melhor de mim. Quero oferecer sacrifícios e louvores. Quero ser bem mais do que eu sou, um adorador por excelência me tornar. Eu não vou me importar com o que vai acontecer, eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver, eu não posso me calar. Tenho adoração em meu DNA, um adorador por excelência, um adorador por excelência, um adorador por excelência. Quero ser, eu não vou me importar com o que vai acontecer, eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver, eu não posso me calar. Tenho adoração em meu DNA, um adorador por excelência, um adorador por excelência, um adorador por excelência. Quero ser. Glória a Deus. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Vamos ouvir ainda a Débora louvando a Deus com o hino. Depois nós estamos encerrando este culto a Deus. E estamos também enviando para os irmãos, para que vocês possam louvar esse Deus maravilhoso, ser edificados para a glória dele. Teu sangue leva-me além, todas as alturas, onde ouço tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o meu sangue.
nós sabemos que esse sangue precioso derramado na cruz do Calvário, ele tem um significado muito maravilhoso. E diz a palavra de Deus que quando o homem pecou, foi expulso do jardim, mas Deus deu uma promessa. Da semente da mulher nascerá um que esmagará a cabeça da serpente. E ele venceu, Jesus venceu Satanás, a morte e o inferno. E ele diz, todo poder foi me dado no céu e na terra. Ele esmagou a cabeça dele na cruz do Calvário. Jesus morreu a nossa morte. Que Deus assim nos abençoe. E fique com ele em paz. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos nós, com todo o povo de Deus, agora e sempre. Amém. Meus amados irmãos, Jesus venceu a Satanás. Ele esmagou a cabeça da serpente na cruz do Calvário. E você medite nessa palavra. Jesus lhe ama, Jesus morreu por você, ressuscitou, ele deu a sua vida e tornou a trazê-la. Que Deus assim nos abençoe e sempre estejam orando, buscando a Deus, confiando nesse Jesus maravilhoso. Mesmo que a praga esteja por aí, mas o Filho de Deus, ele está no controle das nossas vidas. A Bíblia diz que tudo está debaixo do seu controle. Ele controla este universo. Tudo está na palma das suas mãos. Ele é o Deus verdadeiro. Que ele assim nos abençoe. Amém. Pai do Senhor para todos. Eu quero agradecer pela atenção dos irmãos. E quero pedir que os irmãos fiquem curtindo o vídeo para a edificação das suas vidas. Muitos estão passando por lutas. Também eu agradeço aos amigos que têm também compartilhado. Todos os irmãos, a igreja em si. Quero orar também pelo pastor Zimário, na direção da igreja, e todos os irmãos lá em Lucena, do Bairro Novo também. Que Deus assim continue abençoando e todos aqueles que nos ouvem. Que Deus assim fique com cada um de vocês. Amém.